A paz do Senhor, soldados de Cristo, guerreiros do Senhor. Tenham todos uma boa noite. Quero deixar para nossa meditação Jeremias capítulo 18, verso 1 ao 6, que diz assim: A casa do oleiro. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Graças a Deus. Estes versos maravilhosos, né? Senhor falando conosco nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer aqui uma pergunta, né? Por que o vaso se quebrou nas mãos do oleiro? Você já parou para fazer essa pergunta? Por quê? Por que que o vaso quebrou nas mãos do oleiro? Jeremias 18, do 1 ao 6, né? Nós acabamos de ler. E deixo aqui a pergunta: por quê? Por que que o vaso se quebrou nas mãos do oleiro? O texto bíblico fala do relacionamento entre Deus, o oleiro, e o povo de Israel, o vaso. E pode ser aplicado nos nossos dias, onde Deus continua sendo o oleiro e cada um de nós o vaso. Deus, ele tem interesse em falar com o homem. Nesse relacionamento, o interesse maior é de Deus. Vemos isso no nosso dia a dia, no tempo em que dispomos para Ele, na oração, na leitura da palavra ou no serviço do reino. Então, Deus, ele tem interesse em falar com o homem. Por isso que ele disse, né? Vai, aqui a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então Deus, ele tem interesse em falar com o homem, né? Deus, ele fala onde e quando ele quer. Seja lá na casa do oleiro, seja lá no vale, como ele falou com Ezequiel, né? Então ele fala aonde e quando ele quer. Não determinamos onde e quando Deus vai falar. Aqui ele mandou descer à casa do oleiro, né? Que ele diz: vai, desce à casa do oleiro, porque lá eu vou falar com você. E para Ezequiel, ele disse: levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. Então, Deus fala aonde Ele quiser e quando Ele quiser. Deus está sempre fazendo a sua obra. Tem gente que entra e sai na casa do oleiro e não percebe o seu trabalhar, né? Muitas das vezes, pessoas entram e saem na casa do oleiro e não vê o trabalho, né, que o oleiro está fazendo. Aí vem a pergunta: por que o vaso quebrou? Será que faltou a observação do oleiro, o cuidado do oleiro, a habilidade do oleiro? Não, esse oleiro ele é perfeito, ele não falha. Então por que o vaso quebrou? Né? Se o oleiro tomou todos os cuidados, observou bem, por que que o vaso quebrou? O vaso quebrou pela má qualidade do barro.
A qualidade final do vaso depende da qualidade do barro usado. Então, se o vaso está sendo feito com um barro ruim, automaticamente o final do vaso, né, vai ser um vaso ruim também. Então, o vaso quebrou não por causa do oleiro, não por culpa do oleiro, mas sim pela má qualidade do barro. Considerações sobre o barro. O que é o barro? Quem é o barro? O que é o barro? Trazendo para a nossa vida. O que é o barro? São as nossas atitudes e procedimentos. E o que nós oferecemos a Deus, para que Ele nos faça em vaso. Só que o tipo do vaso depende do tipo de barro que somos. Então, se somos um barro bom, automaticamente vamos ser um vaso bom, né? Que aqui vem dizendo que as nossas atitudes e os nossos procedimentos, quer dizer, o barro. Aí, se você tem boa atitude, bom procedimento, você oferece esse barro para o oleiro. E o oleiro vai fazer um vaso e vai dar um vaso bom. Por quê? Porque o tipo de vaso depende do tipo de barro. Então, eu vou dizer aqui algumas atitudes que demonstram um barro ruim. Tem algumas atitudes aqui que mostram se o barro é bom ou ruim. Então, vou mostrar aqui as atitudes do barro ruim: a dureza de coração, incredulidade, insensibilidade, soberba, impurezas, desobediência, indisposição, pessimismo e covardia. Então, se esse barro tem todas essas atitudes, com certeza não vai sair um vaso bom. E vou mostrar aqui agora o barro bom. Como tem que ser um barro bom? Um coração quebrantado, fé, sensibilidade, humildade, pureza, obediência, coragem, disposição, otimismo e etc. Aí você pega, você como barro, tendo todas essas qualidades de um barro, você pega tudo isso e coloca nas mãos do oleiro e veja que tipo de barro ele fará de você. Veja que você colocando este barro nas mãos do oleiro, você vai ver que tipo de vaso ele fará de você. Com certeza será um vaso bom. Vemos na palavra do Senhor que Israel era um barro de péssima qualidade, porque tem várias referências que diz isso. Aqui em Isaías 5, 1 e 2, ele disse assim: a vinha que deu uvas bravas. Em Isaías 1, 2 e 3, ele fala assim: casa rebelde, povo, povo sem conhecimento. Está lá em Oséias 4, 6. Em Lucas 13, 6, a figueira infrutífera. Então, viu que tipo de barro que era Israel? Está aqui a referência na palavra do Senhor. Se quebrou na mão do oleiro. Por que que o vaso se quebrou na mão do oleiro? Por quê? Não resistiu o processo de moldagem, né? Pegou o barro e começou a fazer ali aquele processo de moldagem. Ele não resistiu. Ele não aguentou ser amassado. Nas lutas e provações, somos amassados, porque nós somos o barro e colocamos esse barro na mão do oleiro e ali começa o processo de moldagem. E para fazer essa moldagem precisa ser amassado. E diz aqui que ele fez outro vaso,
né? Porque aquele quebrou. Aí ele pegou e fez outro vaso. Nossas atitudes e comportamento pode alterar o projeto de Deus nas nossas vidas. Por que que o vaso quebrou? Porque o barro era de má qualidade, né? E quando tem essas más qualidades, esse comportamento e as nossas atitudes, nosso comportamento pode alterar o projeto de Deus nas nossas vidas. Então, ele começou a fazer um barro, um vaso, ia fazer um vaso perfeito, só que como o barro era ruim, não aguentou a moldagem e nem ser amassado. E o vaso quebrou. Mas ele pegou e fez outro vaso. Aí diz aqui o verso 4: Assim sois vós na minha mão. Assim sois vós na minha mão. Deus só fará aquilo que permitimos que Ele faça. Isso não interfere na onipotência de Deus, porque Deus ele é onipotente. Mas isso tem a ver com o livre-arbítrio. Assim sois vós na minha mão. Deus, ele é onipotente. Ele tem todo o poder. Mas precisamos permitir que ele faça de nós um vaso perfeito, um vaso de honra. Por isso, nossas atitudes, vontades, comportamentos podem limitar o trabalhar de Deus na formação do vaso. Deus deseja fazer de cada um de nós um vaso de bênção, para através de nós seu nome ser glorificado. Porém, Deus só fará em nossa vida aquilo que nós permitimos que Ele faça. Então, sejamos vasos na mão de Deus, sejamos vaso na mão do oleiro. Entregamos, né, o barro nas mãos do oleiro para que ele faça de nós um vaso de grande utilidade, um vaso de honra, um vaso de bênção na presença dele, e que o nome dele venha a ser glorificado através da nossa vida. Então sejamos vasos na mão do Senhor. Glória a Deus e aleluias. Fica aqui esses versos para a nossa meditação nesta noite. Que tipo de barro você é? Que tipo de vaso Deus vai fazer com o barro que você oferecer a Ele? Medita nisso. Não sejamos como Israel, né? Que diz na palavra do Senhor que ele era de péssima qualidade, né? Porque vinha que deu uvas bravas, casa rebelde, povo sem conhecimento, figueira infrutífera. Não vamos ser assim, não vamos oferecer este tipo de barro para o Senhor, mas vamos oferecer um coração quebrantado, um coração que tem fé, um coração humilde, um coração puro, um coração que obedece, um coração que tem coragem, que tem sensibilidade para sentir a presença do Espírito Santo, um coração otimista. Então vamos oferecer tudo isso nas mãos do oleiro e com certeza ele fará de mim e de você um vaso de honra na casa dele, na presença dele. Então Deus abençoe. Sejamos vasos na mão do oleiro, nas mãos do Senhor. Deus abençoe. Para a nossa reflexão nesta noite. Passando aqui o boletim do pastor José Roberto. Hoje, né, ele fez a sessão de hemodiálise. Graças a Deus, né, está reagindo bem. A pressão está começando a baixar, né? E estamos vendo, né, que Deus está trabalhando, agindo na vida do servo do Senhor.
Como eu disse, né, está tarde. Ele não vai dar a saudação porque ele já está dormindo, né? E graças a Deus, hoje foi um dia maravilhoso. Recebemos aqui visita no nosso lar, né? A visita é muito importante, né? E hoje tiveram aqui um casal de irmãos visitando o pastor, também o meu filho, né? Do Maranhão, chegou hoje. E graças a Deus tivemos uma tarde e um início de noite abençoado, conversando das coisas do Senhor. E isto é maravilhoso. É maravilhoso ver Deus operando, falando no nosso meio, né? Então que Deus abençoe e continue orando, né? Por ele, por nós. E vamos orando uns pelos outros. E Deus fará a obra. Então, que Deus abençoe. Fica com Deus, paz do Senhor, soldados de Cristo, guerreiros do Senhor.